Que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. Quando nós vamos pensar sobre a vida conjugal, naturalmente nós precisamos evocar o paradigma, o modo de ver esta questão que a doutrina espírita nos enseja. Aliás, é de muito proveito para a nossa reencarnação, nós que entramos em contato com o Espiritismo, que sobre qualquer tema da vida, nós possamos, às vezes, dar uma pausa na forma com que nós enxergamos esses temas e buscarmos nos textos de Allan Kardec qual será a perspectiva que a espiritualidade superior tem a respeito desses temas. É um processo muito interessante porque vai ampliando a nossa visão. E nós vamos, pouco a pouco, adotando a perspectiva espírita em nossas vidas. Porque, diferentemente das religiões tradicionais, todas com a sua contribuição para a humanidade, o Espiritismo não estabelece uma divisão entre a vida no culto, no centro espírita, nas atividades, e a vida lá fora. O Espiritismo veio à humanidade justamente para que nós aprendamos a viver sob a égide de uma ética superior, de uma perspectiva mais ampla, que nós vamos aprender dos Espíritos, chamadas leis morais. As leis morais se constituem em um código de ética lecionado pelos Espíritos, que está na parte terceira de O Livro dos Espíritos, e que sobre todos os temas que dizem respeito à nossa vida moral, ali nós encontramos diretrizes seguras para uma vida sensata, sábia, feliz. Inclusive para o tema do casamento. Naturalmente, sob a proposta que nos é apresentada, nós partimos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a lei que regulamenta, do ponto de vista espiritual, a vida conjugal, a vida em família, a vida em sociedade, é justamente a lei de sociedade. Onde nós vamos aprender com os Espíritos amigos que, muito embora a evolução espiritual se constitua em um processo individual que cada qual vai conduzir através do raciocínio, das suas escolhas, do livre-arbítrio, portanto, vezes movidos mais pelas paixões, pelas imperfeições, mas é um processo de aprendizagem individual. Todavia, ele se faz esse processo de progresso espiritual na convivência, por conta desta lei divina, da lei de sociedade. Se nós fôssemos olhar do ponto de vista da sociologia, da antropologia, nós diríamos, não, o ser humano é um ser gregário, portanto, ele precisa viver em sociedade. À luz da doutrina espírita, sim, ele é gregário, mas está dentro de uma perspectiva da lei divina que estabelece a necessidade de convivermos para aprendermos uns com os outros. E uma das agências educativas mais excelentes para a convivência, ou seja, para o aprendizado da lei de sociedade, é a vida conjugal. Justamente porque ela estabelece limites, responsabilidades e direitos que nós precisamos aprender para levar a bom termo a vida conjugal, a vida familiar. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho em algo que antecede a constituição da vida conjugal. O professor Herculano Pires, filósofo paulista, quando ainda encarnado, escreveu um livro, O Espiritismo, um grande desconhecido, e ao refletir sobre as relações familiares ou familiares, ele chegou a dizer que a família
nasce do amor e dele se alimenta. Uma outra forma de repetir o que Jesus ensinava: não separeis o que Deus juntou, mas naturalmente essa união estabelecida por Deus não é constituída no formalismo religioso, mas no amor que estabelece o vínculo entre as criaturas. Estamos unidos em Deus na vida conjugal quando há amor. Se o relacionamento não se estabelece no amor, ele se fragiliza. E a civilização construiu um recurso para que nós não ficássemos atados uns aos outros em relações enfermiças na ausência da possibilidade de amar, de respeitar, de conviver, que é uma questão de humanidade, o divórcio. Porque há situações em que se torna impossível conviver, nada proveitoso conviver. E aí nós vamos perceber que o processo civilizatório nos permitiu entender, olha, há um momento, há circunstâncias que talvez, por conta das dificuldades das criaturas, a via mais humanitária de solução seja o divórcio. Mas, como lembramos sempre, última alternativa. Última alternativa. Alguns de vocês viveram um período em que o Código Civil estabelecia que o chefe da família era o homem. Inclusive, para trabalhar ou para estudar, a mulher precisava pedir ao marido. Depois nós evoluímos um pouquinho. Aí não havia divórcio, tinha um tal do desquite. E ai da pessoa que fosse desquitada. Para o homem, como a nossa sociedade materialista é machista, não dava problema. Mas para a mulher, até para pegar emprego, ficava complicado. Como se fosse, um carimbo de impossibilidade qualquer. É uma visão desumana, que não considera as imperfeições, as fragilidades. Sempre lembro de uma passagem do livro do Boa Nova, em que Jesus vai dizer ao discípulo que os homens são mais frágeis que perversos. Diante das nossas fragilidades, é sim o divórcio um recurso. Mas vamos pensar aqui um pouco sobre como o amor estabelece uma certa fortaleza na vida conjugal. Muito importante nós pensarmos sobre isso. Porque se o casamento, ou a família, se institui pelo amor e dele se alimenta, nós precisamos fazer a manutenção dessa amorosidade, que vai para além da mera expressão sentimental ou verbal, mas diz respeito às atitudes que nós estabelecemos na vida conjugal, de um para com o outro, de respeito, amizade, compreensão, ou melhor, corresponsabilidade, renúncia. Na nossa cultura, aprendemos que quem renuncia na vida conjugal e familiar é a mulher. Aí a gente tem tempo para o futebol, tem tempo, nós homens, temos tempo para aquele horário de descanso de final de tarde do trabalho, que é uma coisa curiosa, porque as pessoas passam o dia inteiro juntas e depois vão para aquele horário, como é que chama? Vocês lembram? É um nome em inglês. Como? Happy hour. Happy hour. Passa o dia inteiro no escritório com aquelas pessoas. Depois se reúnem num lugar para falar mal das outras que não estão presentes, e a gente chega em casa 10 horas da noite pré-desencarnado, de cansado ou outra coisa. Olha, eu estou brincando com algo da nossa cultura para que nós possamos refletir. Mas a esposa, se ela vai ao mercado, se ela combina um programa com as amigas, se ela resolve estudar, mas escuta aqui, por que eu resolveu estudar agora? Agora que os guris estão criados, que eu posso ficar a noite toda vendo jornal, tomando mate contigo, tu vai estudar? São as nossas dificuldades de compreensão. Que o Espiritismo nos liberta. Nos liberta. E eu me coloco
como tantos outros, em processo de aprendizado. Aqui não fala ninguém achando que deve ensinar alguém alguma coisa. Porque nós somos frutos dessa cultura. Mas a lei de progresso é inexorável. Nós reencarnamos ora homens, ora mulheres. E como cada um semeia e colhe o que semeia, é bom que nós possamos tratar as mulheres com a dignidade que elas merecem. Porque a gente vai reencarnar mulher também. Lamento informar aos amigos que somos minoria aqui, né? A gente não pode nem reclamar porque a gente é minoria. Mas que nós possamos prestar atenção nisso. Como educamos nossas filhas, como nos posicionamos diante das mulheres que são da nossa convivência ou que nos são estranhas, porque a lei de causa e efeito nos traz de volta aquilo que fazemos para com os outros. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. André Luiz dedicou um livro inteiro sobre o tema, ação e reação, com vários casos, exemplos, à luz da espiritualidade, para que nós entendamos isso. O bem que eu faço, com quem quer que seja, em qualquer lugar, é sempre o meu advogado. Mas o mal que eu faço é meu juiz. E eu vou recolher, cedo ou tarde, o conselheiro. Então eu preciso pensar, à luz da doutrina espírita, afinal de contas, o que é o casamento? O que é a vida conjugal? O que é a família? Que significado isso tem, essa agência de convivência humana, para mim como espírito imortal? Aí nós vamos visitar uma outra obra, chamada Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, em que ele fala de algo que antecede a união conjugal. Algumas pessoas vão achar até que é algo que está extinto, mas não é. O namoro. Aquele período que o Espírito Emmanuel, veja, Emmanuel tratou do tema. Suave, ele chamou de suave encantamento. Quando a gente está namorando, está começando ali a aproximação afetiva, a gente fica bobinho, não é? Vocês devem se lembrar, ou lembram de filhos, netos, chega lá o filho da gente com aquela pessoa, a gente, meu Deus, de onde tirou isso? E apaixonado ou apaixonado. A gente enxerga, porque pai e mãe vira médium, vocês sabem, né? A gente parece que enxerga outras coisas que outros não enxergam. Porque meio cão farejador, a gente fica mirando a pessoa, examina, e aí enxerga o defeito, fala para o filho, fala para a filha, diz, não, pai, não, eu amo ela, eu amo ele. Mas a gente vê todos os defeitos. É o suave encantamento, que não está relacionado somente, meus amigos, a uma questão sensualista, erótica. Tem a ver também com o que Emmanuel nos ensina, com o envolvimento espiritual dos nossos benfeitores, nos inspirando a construção sadia daquele relacionamento, que não raro, na maioria das vezes, está articulado ao nosso programa reencarnatório. Então, quando a gente se pergunta assim, mas como é que eu fui amarrar o meu bode aqui? Vai buscar a lei da reencarnação, vai entender por quê. E aí, naquele período, a gente não enxerga defeito na pessoa, o coração bate diferente, é o nosso mundo. E ali seria um período fundamental, que às vezes a gente esquece, e se esqueceu, tudo bem, porque a gente não pode começar uma coisa assim de novo, mas pode constituir um novo fim. A gente pode resolver coisas que não resolveu antes. Mas o namoro é aquele período que a gente teria que conversar sobre como educar os filhos, como gerir a sobrevivência, com o que a gente vai trabalhar, como é que vai lidar com as finanças, como é que vai ser a nossa prática religiosa. Eu sou espírita, você não é, eu não sou nada, você é espírita. Como é que vai ser isso? Por isso que no namoro a gurizada tem que gastar conversa para saber
se conseguirá constituir um contrato em comum, porque o casamento é um contrato, não no sentido jurídico da expressão, mas é uma combinação. E muito da nossa frustração na vida conjugal, das decepções, das mágoas, vem de não conhecermos a pessoa ou projetarmos na pessoa o que ela não é. De maneira geral, em qualquer relação humana, não são os outros que nos decepcionam. Somos nós que imaginamos que as pessoas são ou não aquilo que elas são incapazes de realmente apresentar, mas que nós projetamos, imaginamos, idealizamos, pela ausência da convivência mais íntima, mais honesta, mais sincera. Então, se nós constituímos no namoro o diálogo, no casamento, conversar, discutir problemas, vai ser algo natural. Com alguma paciência, com alguma capacidade de escuta. Mas é preciso estruturar na vida conjugal diálogo. E diálogo a gente tem que desligar o celular, tem que desligar a TV. Não é agora, não tem nada a ver. Né? Mas lá na hora, eu quero falar contigo, tá falando? Não dá, né? Tem que levar um pouquinho, vamos conversar olho no olho. E ouvir, sabe? Tomar um pouquinho d'água, um chimarrão, e dar tempo do outro falar. Depois, não, agora eu vou falar. Agora eu falo. E a gente vai resgatando a capacidade de dialogar. Que dialogar não é ouvir a palestra de alguém em casa. Ou eu falar e o outro tem que ouvir tudo. A gente ouvir, perceber a ponderação do outro, achar caminhos de entendimento em comum, ou inclusive discordar, que não é pecado na vida conjugal. Não precisa virar inimigo porque discorda. Agora, tem temas sensíveis, que a gente pode ter pontos de vista diferentes, mas precisa construir um entendimento em comum pelo bem da família. Por exemplo, na educação dos filhos. Imaginemos, meus amigos, que além do amor, uma das coisas que as crianças mais precisam é ter rotina. Rotina. Criança precisa de rotina. Hora para dormir, hora para comer. Rotina. Para que ela se organize. E isso interfere depois até nos aprendizados da alfabetização. Agora, se na minha convivência conjugal a gente vai entrar num acordo, como é que fica a vida das crianças? Não, eu acho que eles têm que dormir às 9. Não, mas eu quando era pequeno dormia à meia-noite, estou aqui inteirão, e daqui a pouco fica um jogando para o outro. Meu filho, pergunta para sua mãe se você pode dormir nesse horário. E eu não vou dizer nada. Aí a mãe proíbe aquele horário, quer que ele durma mais cedo. Aí o pai na frente das crianças, não, quem sabe a gente altera. E nós ficamos assim, ó. E as crianças têm uma referência objetiva. Assim é com questões de honestidade, com a postura diante do próximo, com a mentira, com a verdade, com a bondade, com a maldade. As crianças precisam, e os filhos em qualquer idade precisam sempre, de referências muito objetivas, exemplificadas pelos pais. Que são as grandes lições mais fortes, que marcam mais a alma do que os discursos. É um exemplo. A pedagogia do exemplo. Então eu preciso na vida conjugal, para que haja saúde na relação familiar, como lembra o Dr. Alírio Cerqueira Filho, numa obra com esse tema, é preciso que nós estabeleçamos um diálogo, estabeleçamos limites no relacionamento um com o outro, e possamos fazer algo extraordinário, que o meu crescimento não apague o crescimento do outro. Que possamos crescer juntos naquilo que nos faz feliz a alma. Aprendendo às vezes a ceder, deixar de brilhar um pouquinho por um momento, para que a luz do outro brilhe um pouquinho mais. Depois a gente vai regulando. E aí esses pirilangos vão fazendo luz sem que um venha ofuscar o outro.
Mas nada disso se faz sem muita conversa. Muitas vezes regada por lágrimas, muitas vezes com inconformidade. Mas se a gente tem o coração desperto a valores espirituais como o Espiritismo nos apresenta, a gente vai fazendo um esforço de autoeducação e vai influenciando positivamente a vida conjugal, para que o amor se estabeleça em bases verdadeiras e traduza, portanto, o casamento uma união verdadeira. Quando isso não acontece, o que se dá? Nós vamos ter casamentos de fachada, nós vamos ter uniões de corpos debaixo do mesmo teto, nós vamos ter um cônjuge fugindo do outro a semana inteira, lotando a agenda de qualquer assunto, de qualquer coisa, para não se ver, não conversar. E daqui a pouco a gente está em casa, conversando pelo WhatsApp. Se um não bloqueia o outro, porque às vezes até bloqueia o outro. Tamanha ausência de diálogo. Quando eu havia o celular, tinham famílias que se falavam por bilhete na geladeira. Às vezes falta de tempo. Às vezes por falta de prioridade no diálogo. É verdade que nós precisamos dar conta de uma série de questões na vida. Quando chegam os filhos, então, o compromisso se amplia. A gente fica feliz da vida. Depois descobre quanto custa uma fralda. Como é que é não dormir mais? A gente aprende a não dormir. E dizem meus amigos, que têm filhos adolescentes e adultos, que filho é que nem videogame, só vai mudando de fase e ficando mais complexo. Eu tenho 2 pequenos, mas diz que é por aí, vai mudando um pouco. Mas o bom é que a experiência acumulada numa fase nos alicerça para a outra. Então nós aprendemos com os nossos filhos a ser pais e mães. Mas para eles, o tema é união, e está falando de casamento, e aí vai falar de família? Sim. Sim. Porque a base da família está no amor que une 2 seres. E quando chegam os filhos pelas vias as mais variadas, porque hoje as famílias têm realmente várias configurações, a nossa agenda muda. No casamento já muda um pouco. Antes tu dava conta da tua vida, tu comias a hora que tu querias, comia qualquer coisa, ou tu não comia nada, deixava a toalha de qualquer jeito. Já no casamento, aquela história de deixar a toalha molhada em cima da cama, o outro normalmente não tolera. Aquela mania de apertar a pasta de dente no meio, que deve ser um processo de perturbação espiritual. O que é no meio? Mas é no meio a pessoa aperta. O outro vai lá e aperta na ponta, fica direitinho de novo. E nós somos todos mais ou menos neuróticos, não é, meus amigos? E aquilo às vezes é motivo de conflito, mas um vai educando o outro, não com a pretensão de educar, é pela convivência. A gente vai achando o olho do coco do outro. Quem já tomou água de coco sabe, tem que furar no lugar certo. Na convivência afetiva, tem que chegar da maneira certa, do jeito certo. Senão, eu firo o outro, eu crio atrito, eu não consigo dialogar. E tem pessoas que são mais sensíveis. E às vezes nós somos do casal o mais sensível ou o mais irritadiço. É bom a gente se olhar no espelho também. Quem faz terapia, vai ao psicólogo, que é bom, viu gente? Psicólogo é coisa de Deus. Inclusive espírita pode ir psicólogo. Eu vou dizer mais, deve, quando pode ir, deve. Porque é um recurso de saúde mental à disposição da humanidade. Nada de preconceito com os temas da saúde mental. Senão a gente começa a atrapalhar a vida dos outros quando devia buscar apoio, recurso. E quando a pessoa faz terapia, o que acontece? Ela começa a falar, no início, o seu problema associado aos outros. E com o tempo ela descobre que a questão é como ela lida com a situação. O que ela vai fazer daquilo que o mundo lhe ofertou. Para seguir adiante. E construir alguma plenitude na vida. Então, surgem os filhos e a maternidade consciente,
É um compromisso reencarnatório. Nós recebemos em nossos lares filhos de Deus, que são nossos hóspedes temporários, e que nós temos o dever sagrado de inspirá-los a caminharem a sua reencarnação da maneira mais exitosa possível do ponto de vista espiritual. Para que a sua reencarnação seja proveitosa ao seu crescimento, enquanto eles estão sob a nossa tutela ou sofrem a nossa influência. O Espírito André Luiz teve a oportunidade de dizer que os pais são os primeiros indutores da vida mental dos filhos. Nós influenciamos no campo espiritual, vibratório, energético, os nossos filhos. Porque nós saturamos a nós mesmos dos fluidos em sintonia ou na qualidade da nossa própria natureza mental, dos tipos de pensamento que nós cultivamos, das atitudes que temos, do nosso caráter. E isso influencia essas criaturas, esses filhos de Deus, que nós temos responsabilidade de conduzir no caminho do bem. Então, aquele amor da vida conjugal tem de ser compartilhado na vida familiar como um todo. A gente vai deixar de ser egoísta. A TV era minha. A sala da TV era minha. Chegou a gorizada, acabou. Eu vejo pelos meus filhos, eles querem ver TV, eles vão me desapropriando do sofá. Só um pouquinho. Outro dia eu compliquei com eles um pouquinho, mas não fica tão fácil. Só um pouquinho, o pai não estava vendo antes? Vocês não chegaram agora? Vão se lavar, tomar água, vão fazer um lanche, depois o pai libera para vocês. Porque também a gente tem que lembrar os filhos a necessidade do respeito recíproco. Porque nem sempre nós vamos estar aqui. E se eles forem, no mínimo, educados com as pessoas, eles têm maior chance de ter isso. Daí a gente precisa ser educado com todo mundo. E quando é pai e mãe, super educado. Porque eles estão lá olhando assim. Alguém liga para o celular da gente, o fulano está aí. A gente até disfarça, né? Não tem ninguém com esse nome. Ai, como é que é, pai? Você não precisa atender a pessoa. O pai não vai atender, desligou. E eles vão vendo pelo exemplo da gente. Claro, às vezes é marketing, né? Ficam ligando para a gente, parece até um processo expiatório. Porque a pessoa liga atrás de todo mundo, menos da gente. Mas as situações que eu quero exemplificar aqui é de não mentir, por exemplo. Ninguém quer uma sociedade de pessoas públicas corruptas. Então não ensinemos nossos filhos a enganar a professora preparando o tema por eles, a tirar vantagem de um amigo, a faltar com a verdade em alguma situação, onde a verdade lhes trará alguma penalidade. Porque depois nós vamos desencarnar, eles prosseguem, e o que se dá com eles vai nos afetar espiritualmente também, porque os laços espirituais que nos unem são muito fortes. E nós temos responsabilidade sobre eles também. Embora, quando alcançam a fase adulta, dão conta do seu livre-arbítrio. Enquanto estão sob a nossa tutela, somos nós que temos que instrumentalizá-los espiritualmente. Daí a importância, meus amigos, de levar os nossos filhos e filhas, netos, sobrinhos, agregadinhos que chegam, porque tem isso, a família vai crescer, a evangelização espírita infantil juvenil. Não é por acaso que a gente conheceu o centro espírita, o espiritismo nos confortou a alma, nos tirou da cabeça o suicídio, a depressão, nos ensinou a viver de outra forma, e aí a gente vai chegando e descobre que tem um serviço desse, a evangelização das novas gerações. Aí a gente pensa assim, olha só, tem minha netalhada lá, tem meus filhos, e aí? Estão na faixa etária? Por que será que eu conheci o Espiritismo, se me faz bem? Será que isso não tem aí
o dedo da espiritualidade para que também eu desperte esses que estão sob a minha tutela? Vou dizer de outra forma. Imaginemos, meus amigos, se nós tivéssemos descoberto a fórmula da saúde integral. Em tempo de pandemia, imaginem, descobrir a saúde, o caminho da saúde integral. E aí a gente desencarna de uma enfermidade grave e descobre que um amigo tinha esse recurso e nunca nos passou. Faceiro a gente não vai ficar, né? É que nem quando a gente está com indigestão e pede um chá para alguém. Fulano, conhece algum chá? Aí o pessoal lembra lá algum chá e a indigestão passa. Se a gente conhece a doutrina espírita, não é para ficar guardado para a gente. E os nossos filhos, sobrinhos, netos, que reencarnaram próximo ao espírita, provavelmente no seu programa está a possibilidade de conhecer a mensagem do Consolador. Não para que ele se torne um religioso espírita, mas para que ele tenha o farol do esclarecimento espírita, a fim de conduzir a sua vida da forma mais sadia possível. Pensemos nisso. Porque às vezes a gente quer salvar a gurizada que está lá longe da gente, o que é muito bom, já denota uma sensibilidade. O coração já não é mais duro. A gente entende que lá as crianças humanas são nossos irmãos, que os meninos de rua de Porto Alegre são nossos irmãos, e é muito meritório isso. Mas lá em casa, todos somos sedentos de espiritualidade. E é bom que a gurizada conheça a espiritualidade antes das grandes provas e testes da vida. Para que encontrem os recursos que possam orientá-los de maneira a agir e não colher adiante dores, lágrimas e arrependimentos. A união verdadeira na vida conjugal se estrutura no amor, que é algo interessante. Quanto mais se ama, quanto mais se partilha o amor, mais amor se tem. Se nós quisermos ter uma vida conjugal saudável, se nós quisermos ter a família, no mundo de provas e expiação que nós vivemos, não existe família perfeita, mas uma família funcionalmente saudável, equilibrada, é muito importante que nós nos disponhamos ao exercício do amor, pelo diálogo, pela compreensão, pela convivência. E, se possível, se pudermos selar essa união, essa amorosidade, com esse esclarecimento espírita, instituamos em casa, uma vez por semana, em meia hora, uma leitura, uma reflexão em torno do Evangelho, no próprio lar, para que acendamos essa luz espiritual, modifiquemos as vibrações, os fluidos do ambiente doméstico e coloquemos o nosso lar em maior receptividade à assistência dos bons espíritos. A união verdadeira significa amor. Casamento feliz é o casamento estruturado no amor. Sem briga, não. Sem conflito, não. Mas com muito perdão, que também é expressão do amor. Assim a gente vai ajeitando o passo e vai constituindo algum êxito em nosso programa reencarnatório, onde uma das suas experiências, ou uma das lições necessárias, está a vida conjugal, a vida familiar. Meus amigos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Fiquem com Deus.